Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependente do horário que você está assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje teremos mais uma aula de balanço de massa. Então, bora lá direto, sem enrolação. É, Hoje teremos um exemplo do Felder, né, alto nível. Selecionado esse porque ele é de múltiplas unidades e tem reciclo, uma coisa muito utilizada nos processos que a gente estuda. Então, é o exercício 4.36, a terceira edição do livro do Felder, Princípios Elementares de Processos Químicos. Vamos ao texto, sendo direto, vamos lá. Então, na produção de óleo de soja, grãos de soja contendo 13% em massa de óleo e 87% de sólidos são moídos e vertidos, colocados em um tanque agitado, que na figura aqui, no fluxograma, é o extrator, junto com a corrente reciclada, que é essa que volta, que passa pelo condensador, de hexano líquido. A razão de alimentação do extrator é de 3 quilos de hexano por quilo de grãos moídos. Os grãos moídos são suspensos no líquido e praticamente todo o óleo nos grãos é extraído pelo hexano. O efluente do extrator passa para um filtro e a torta de filtro contém 75% em massa de sólidos. Todo o restante é direcionado ao evaporador, o qual contém hexano que é vaporizado, que é o que recicla, né? E o óleo permanece como líquido. O óleo vai ser armazenado em tambores e é o nosso produto que é comercializado. O vapor de hexano é subsequentemente resfriado e condensado, e o hexano líquido é reciclado para o extrator. O que esse exercício pede? Para desenhar e rotular o fluxograma, análise dos graus de liberdade e escrever a ordem que a gente vai fazer o cálculo das equações, indicando o que a gente vai calcular e tudo mais. E na B, calcular o rendimento do óleo de soja, a alimentação virgem e a razão de reciclo para a alimentação virgem. Então, é um exercício bem completo. E aí, esse exercício é muito bom porque ele faz você pensar por onde eu começo. E aí a gente segue o que o enunciado está sugerindo, tá? A gente começa pelo começo. Aquela história de sem enrolação. Não adianta você querer passar o carro nas frente dos bois aqui em balanço de massa. Você tem que seguir todo o processo que é ensinado. Então você tem que ir devagarzinho, passo a passo. Por onde eu começo? Deixa eu ver aqui. Só aí, ó. Nosso fluxograma. Aqui, primeiro, eu tenho três componentes no processo todo. Eu tenho sólidos, eu tenho óleo e eu tenho hexano. Né? Os sólidos eu vou chamar de S, óleo O e hexano de H. E eu vou chamar fração de massa em massa de sólidos na corrente de X, fração em massa de óleo de Y, e o hexano é o que sobra. Então é 1, que é 100%, menos a porcentagem de sólidos, menos a porcentagem de óleo. E aí vamos rotular todo esse fluxograma aqui bonitinho para ficar bem claro. Primeira etapa, se não tiver o fluxograma desenhado, você vai desenhar o fluxograma. Se ele já está ali desenhado, aí vem a rotulagem do fluxograma. Você precisa definir correntes, o que você tem ali. Então, primeiro, corrente de entrada. Eu tenho uma, vou chamar de M1. Ela é só hexano, né? É só para repor. Outra corrente, grãos de soja. Essa corrente de grãos de soja, ela já é informada a porcentagem. O texto fala que é 13% de óleo e 87% de grãos de soja. Como eu não tenho nenhuma vazão determinada no texto, eu vou adotar aqui uma base de cálculo para os grãos de soja. Fica mais fácil do que eu entrar com o hexano, porque aqui eu sei as porcentagens. Então eu vou dizer que essa corrente aqui, ela tem 100 kg de grão de soja. Ela tem 100 quilos, obviamente. 13 quilos, que são os 13%, são de óleo, e 87 quilos de sólidos. É o que informa o texto. Aí o texto tem outra informação, tá? Quase sempre, muita informação vem no texto. Fala assim, a razão de alimentação é de 3 kg de hexano por quilo de grão moído. Se eu estou moendo 100 quilos de grão, essa corrente do meio ali, ó, ela vai ser 300. Então ali eu tenho 300 quilos de hexano entrando. Então é 300 de um lado com 100 do outro.
Essa corrente que sai do extrator eu vou chamar de M2. Né? Embora seja intuitivo você dizer, eu sei que essa corrente é 400, a gente coloca como incógnita, porque eu ainda não calculei. Tá? Cuidado com isso, porque se for um processo muito grande, pode te induzir a erros. Eu vou ter uma fração x lembrando, né, que é a fração de sólidos, e vou ter uma fração y, que é a fração de óleo. E vou ter uma fração de hexano, 1 menos x2, y2, chamar de H. Então aqui está tudo especificado. Aí eu venho para a torta de filtro e para o filtrado. Na torta de filtro, vou chamar M2, aqui é a corrente M3. Na corrente M3, eu vou ter, fala lá que é 75%, no texto fala, né? Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo. Fala que é 75% de sólidos. Então é 0,75 de sólidos. Eu vou ter uma fração de óleo, que eu chamo de Y, e eu vou ter um restante que sai um pouquinho de hexano. Né? Não vou colocar outra variável, vai ser 1 menos 0,75, que é a porcentagem de sólidos, menos y3. Esse 1 menos 0,75, eu vou falar que é 0,25 menos y3. Isso aqui é a fração de hexano. Bom, opa. Vamos para mais uma corrente, M3. Aqui vai ser M4, que é o filtrado. O filtrado ele vai ter óleo, que é o Y4, e vai ter 1 menos Y4, hexano. Ele não tem mais sólidos, né? Os sólidos ficaram na torta de filtro. M4, eu tenho a corrente reciclada, M5, que é só hexano. Eu tenho a corrente de óleo aqui, que eu vou chamar de M6. Essas duas correntes que eu sei a informação, eu vou dar um nome para elas, né? Só para ficar mais fácil de entender do que eu vou estar falando no balanço. M7 e M8 na sequência. Então, temos o problema todo rotulado. Agora, o que a gente faz? Aí a gente parte para a análise dos graus de liberdade do sistema. Nessa análise, a gente determina o que a gente calcula primeiro. Então, vamos lá. Análise dos graus de liberdade. Eu tenho quantos sistemas aqui? Se vocês olharem, eu tenho um sistema total, né? Vou analisar aqui o global, sistema global total, né? Eu tenho um ponto de mistura, onde vou desenhar ali com a cor diferente. Vou fazer um laranja. Um ponto de mistura ali. Eu tenho o extrator, tenho o filtro e o evaporador. Então, são 4, 5 sistemas. Global, ponto de mistura, extrator, filtro e evaporador. Vamos começar pelo global. Quantas incógnitas eu tenho? Incógnitas eu tenho no global. Quantos balanços? Se eu tenho alguma relação adicional. E aí eu venho e calculo grau de liberdade. Vamos lá. No global, quantas incógnitas eu tenho no global? Eu tenho, vamos analisar, M1, que eu não sei a entrada. M8, eu sei, né? Usei uma base de cálculo de 100 kg. M5 não está no global. M3 eu não sei. E M6 eu não sei. Vamos olhar porcentagens. Y3 também não sei. 4 incógnitas. Quantos balanços eu consigo fazer? 3. Um balanço para os sólidos, um balanço para o óleo e um balanço para o hexano. Nenhuma relação adicional, o que me dá 1 grau de liberdade. Então, o sistema, inicialmente, se eu começar pelo global, eu não consigo resolver. Por isso é importante da análise dos graus de liberdade. Você vai ficar, eu tenho mais incógnitas do que equação para resolvê-las. Vamos para o próximo, que é o ponto de mistura. Ponto de mistura. O que eu tenho de incógnitas no ponto de mistura? Vamos analisar. Eu tenho entrando M1, M5, M1 e M5. E saindo M7. M7 eu sei que é 300. Quantos balanços eu consigo fazer? Se vocês olharem, eu estou tratando somente do hexano, C6H14.
Então, eu só consigo fazer um balanço, que é para o hexano. Então, eu tenho duas incógnitas, um balanço, nenhuma relação adicional, 1 grau de liberdade. Então, eu não consigo resolver também pelo ponto de mistura. O próximo é o extrator. No extrator, quantas incógnitas eu tenho? M7 eu sei, M8 eu sei. Não sei M2, X2, Y2. Vou anotar ali. M2, X2, Y2. É só. Conferir. O restante está tudo especificado. Quantos balanços eu consigo fazer no extrator? 3, um para cada substância. Óleo e hexano. Nenhuma relação adicional, o que me dá 0 grau de liberdade. Ou seja, eu consigo resolver se eu começar pelo balanço no extrator. Depois do extrator me vem o filtro. No filtro, o que você vai fazer? No filtro eu tenho várias incógnitas. Então, ó, M2, X2, Y2, que é o que está entrando. M2, X2, Y2. Depois disso, o que nós temos? M3, Y3. M3, Y3. E saindo M4 e Y4. M4, Y4. 3, 4, 5, 6, 7. São 3 balanços. Os sólidos, o óleo e o hexano. E eu tenho uma relação adicional. Essa relação adicional no filtro é a proporção entre óleo e hexano. Óleo e hexano. Essa relação adicional, ela me diz que a proporção que eu tenho de óleo é igual à proporção que eu tenho de hexano. Isso, opa, deixa eu melhorar aqui. Igual à proporção de óleo com a proporção que eu tenho de hexano. Então, nós vamos usar essa relação, tá? Isso aqui é uma característica do filtro. Ele não separa a composição, ele separa os componentes. E aí fica bonitinho. E aí eu tenho 7 incógnitas, 3 balanços, uma relação adicional, 7 menos 3, 4 menos 1, 3 graus de liberdade. E o último sisteminha é o evaporador. E no evaporador fica mais simples. Então eu tenho uma entrada, vamos lá, M4, M5, M6, M4, tem o Y4 também, M5, M6, 2 balanços que eu consigo fazer, que é só o óleo e o hexano, nenhuma relação adicional, que me dá 2 graus de liberdade. Agora, com os graus de liberdade, a gente consegue determinar o roteiro dos cálculos. Então, olha só que inteligente. Vou começar por onde tem o 0 grau de liberdade. Então, eu vou calcular M2, X2, Y2 aqui no extrator. Então, vai ser assim, ó, começando, né? Qual que é o roteiro? Vou começar pelo extrator. No extrator, a gente vai fazer o balanço de massa. Eu tenho o que entra no extrator. O que está entrando no extrator? Vamos analisar. Está entrando M7 mais M8 e está saindo M2. Aqui eu já descubro o valor de M2. Eu circular ele para ficar mais destacado ainda. Então, quando eu descobrir o valor de M2, ele não vai ser mais um incógnita. Então, eu vou eliminar ele aqui. Olha só, no filtro ele também vai embora. Então, agora o filtro não tem mais duas incógnitas, 3 incógnitas, 3 graus de liberdade, ele tem 2. Aí, agora, a gente vai para os componentes no extrator. A gente vai fazer um balanço para o óleo, hexano e um para os sólidos. Então, vai ser assim, ó, M7. Não tem sólido nem óleo, tá? Então, eu vou direto para o M8. Vai ser assim, ó, 13 kg de óleo é igual Y2 vezes M2. Aqui a gente descobre Y2.
vou aqui no extrator, ó, elimina y2 e no filtro elimina y2. Agora já não tenho mais 2, eu tenho 1 grau de liberdade. E fazer um balanço também para o x2, né, que é de sólidos. Então, eu vou entrar com 87 kg de sólidos, igual a x2 vezes m2. E aqui a gente mata o x2. Então, o x2 aqui vai ser eliminado, x2 eliminado, e ali já era 0 grau de liberdade. Então, aqui, um roteirinho. Depois a gente calcula. O próximo passo, então, é o filtro. No filtro, eu tenho entrando M2 igual saindo M3 mais M4. Lembrando, tá? Esqueci de falar no comecinho. Esse é um sistema sem reação química e regime permanente. Regime permanente. Então, todos os casos, o que entra é igual ao que sai. Aqui, o M2 é conhecido, só que o M3 e o M4 não. Aí a gente precisa ir para os balanços por componente. Eu já vou para aquela relação adicional, tá? Porque ela facilita para nós. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Y3, 1 menos Y3, igual Y2, 1 menos Y2. O Y2 é conhecido, ou seja, eu consigo calcular o Y3. Vou riscar ele aqui, acho que tenho ele em outro balanço. No primeiro aqui. Se eu descobrir o Y3, depois já dá para o sistema global eu calcular as outras variáveis. Mas, vamos seguir aqui, que eu falto o M3 e o Y4 para determinar. Se eu descobrir o Y3, eu consigo fazer o balanço. O Y, ele fala do óleo, então eu consigo fazer o balanço para o óleo. Agora eu vou calcular, então, o que entra de óleo. Olha só que interessante. Y2 vezes M2 é igual a Y3, letra. Y3 vezes M3 mais Y4 vezes M4. Vamos analisar. Y2 e M2 conhecidos. Y3 acabamos de descobrir. O M3 eu não sei. Y4 e M4 também não sei. Então, ainda não consegui determinar nada aqui. Um balanço para os sólidos. Ah, não. Olha só que erro. Eu vou fazer um balanço para os sólidos. Me facilita a vida, né? Deixa eu pensar aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos lá, vamos refazer. Vou fazer um balanço para os sólidos. Então, eu tenho, olha só, x2, y2. O que entra? Na corrente 4 não sai sólidos. Então, é só na corrente 3. Então, vai ser, o x3 eu sei, que é 0,75 vezes m3. Aqui, a gente já consegue descobrir o m3. Então, vou riscar ali de lá. E do global também dá para tirar. Aí, tá vendo? A gente vai fechando o balanço, encontrando todas as incógnitas. Se eu sei o M3, consegui descobrir aqui o... Como chama ali? Opa! O Y3, que aqui me falta. Falta eu encontrar... dá para encontrar... Olha só, se eu descobrir o M3 e eu sabia o M2, eu encontro o M4. Então, esse cara aqui, ó, vamos colocar na ordem daquilo que deve ser feito. Isso aqui vai vir para cá. Isso, aí eu encontro o M4. Eu encontro o M4, eu vou lá, vamos riscar. Opa! Vamos riscar ele dali. Tem mais algum balanço que precisa do M4? O evaporador. Falta só o Y4. O Y4 a gente faz para o balanço do óleo. Então, Y2, agora sim, M2 é igual Y3, M3, tudo conhecido, Y4, M4.
Só me falta o Y4. Aí fechamos o balanço no filtro. E aqui. Já era o grau de liberdade do evaporador. Agora a gente pode ir tanto para o evaporador quanto para o global, né? Que a gente cobre M1, M6. Aí ficou bonitinho. Vamos para o evaporador. Evaporador. O que eu tenho no evaporador? Eu tenho que descobrir M5 e M6. O que fica mais fácil? Acho que um balanço. Descobrir o M5, pode ser? Vamos ver. M5 é só. O M4 eu sei. O M5 é igual a quantidade de hexano. O Y4 eu conheço, então vamos fazer um balanço por hexano no evaporador. Que entra de hexano. Olha só. 1 menos Y4. Y4, lembrando que é a fração de óleo. Vezes M4 é igual a M5. M5 é só hexano. O Y4 é conhecido. Aqui eu encontro o M5. Vamos riscar ele lá em cima. Ao ponto de mistura, ver o grau de liberdade. Encontrei o M5. Eu posso ir para o ponto de mistura. Porque só me falta o M1 e o M6. Não, vamos fazer o M6 aqui no evaporador, né? Quero fazer o balanço de óleo aqui no evaporador. Vai ser Y4, M4 é igual a M6. O M6 eu descubro, fechei ele, fechei o global. Só falta eu encontrar o M1. Vamos calcular o M1 para o global. Balanço global. Entra M1 mais M8. Chamei de M8. Vamos ver o desenho M8. E está saindo a corrente M3 mais a corrente M6. M3 e M6. Só me falta descobrir, portanto, a corrente M1, que é a alimentação virgem. Pronto. Temos todo o roteiro definido daquilo que a gente vai calcular. Se tivéssemos num programa de computador, né, usando algum software, a gente usar esse raciocínio para determinar aquilo que seria calculado e a ordem. Então, agora vem a parte dos cálculos propriamente ditos. Vamos lá. Extrator. Vamos calcular o M2. M2 é igual a M7 mais M8. M7, aquela que é 300 kg de hexano mais 100 kg de grãos de soja, que me dá 400 kg. Y2 vai ser 13 dividido pelo meu M2, 400. E o X2 vai ser 87 dividido pelo 400. Abrir a calculadora aqui. Vamos lá. 13 por 400 vai me dar, vou usar 4 casas. 0,325, 3,25%. E a diferença, obviamente, é o que vem, né? 0,2175. Obviamente, a quantidade de, se eu somar aqui, eu acho que vai dar 25%. O restante é tudo hexano. Então, ó, M2, X2, Y2. Próximo cálculo é essa do filtro, Y3. Vou fazer na sequência. Y3, 1 menos Y3 é igual Y2. Opa, aqui do Y2 tem um errinho aqui, tá? Vou corrigir, ó. Porque se eu olhar ali no fluxograma, ali embaixo, ó, na corrente M2, é 1 menos X2 menos Y2. Não posso esquecer desse X2. Na corrente 3, são 3 dividido por... Vamos corrigir aqui. Montei o fluxo errado, a relação adicional. Por 0,25, que é aquilo que está lá no fluxograma que a gente tem que seguir. São 3 eu não sei, então aqui vamos corrigir aqui também. A gente também erra.
Aí eu vou igual y2. Por que y2? Porque eu já sei. Não vou usar y4. Não sei y4. Dividido por 1 menos x2, 0,2175 menos y2, 0,0325. Essa segunda parte da igualdade, vamos calcular aqui quanto vai dar. 1 menos 0,2175 menos 0,0325. Exatamente 0,75. E fazendo a divisão, 325 dividido por 0,75. Vai dar uma dízima. E assim, 0,0433. Vou passar o y multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 0,25 vezes 0,0433. 0,0108 menos 0,0433 y3. Y3 vai ser igual, já dá para fazer a divisão. 0,0108 dividido por 1 mais 0,0433. 0,0103. Deixa eu conferir aqui nos meus cálculos. Isso aí. 0,0103. Achamos aqui o y3. Se eu tenho o y3, qual que é o próximo passo? Calcular o m3. O m3, então, vai ser, olha só, já isolando o termo, né, que importa. Vai ser igual a x2 vezes y. Não pode ser x2 vezes y2. Aqui deve ser m2. É a corrente total. x2, m2. x2, 0,2175. m2 vale 400. Dividido pela porcentagem, que é 0,75. Multiplicando 0,2175 vezes 400, a gente já sabe o valor porque foi fornecido, que era os 87 quilos, dividido por 0,75. Aqui vai dar 116 quilos. E aqui é a torta de filtro, a corrente 3. Agora eu vou para a corrente 4, M2. M4 vai ser igual a M2 menos M3. M4 é igual a M2. M2 é 400. Opa. Menos M3, que é 116. Então, 400 menos 116, 284 quilos. Eu sei M4, qual que é o próximo? Y4. Então, já isolando o Y4 nessa equação toda aqui, Y4 é igual Y2M2, que é o 13, né? Que é o Y2, a quantidade de sólidos. Então, é 13. Opa, aqui vai ser menos. Aqui vai ficar depois do igual, né? Passa como menos. Y3M3. Então, é 0,0103 vezes 116. Tudo isso dividido pela corrente M4, que nós acabamos de descobrir, que é 284. Vamos calcular isso aqui. 13 menos 0,103 vezes 116. Tudo isso dividido por 284. Y4, 0,416. Descobrimos Y4. Estamos quase acabando. Vamos para o evaporador. Agora eu já vou fazer aqui do ladinho. Calcular M5. M5 vai ser 1 menos esse número que nós acabamos de descobrir. 0,0416. M4 é 284. Então, M5 vai ser
menos 0,0416 vezes 284. 272,2. Isso aqui é só hexano. Lembrando que é a corrente de reciclo. M6 vai ser Y4. 416 vezes 284. 0,416 vezes 284. 11,8 quilos de óleo. Aqui é o produto. E faltou M1, que é para encerrar essa parte. É quase o finalzinho. M1 vai ser M3, que eu já esqueci o valor. M3 é a torta de filtro. 116 mais M6, que acabamos de descobrir, 11,8, menos a outra entrada, que é M8, que é 100 quilos. Então, nós vamos repor de óleo, 116 mais 11,8 menos 100, 27,8 quilos de hexano. Todas as variáveis calculadas e determinadas. Falta responder, portanto, a letra B. A letra B pede algumas coisinhas a mais. Então, na letra B, pede rendimento. O que é esse rendimento? Ele comenta quilos de óleo por quilos de grãos. Então, quilos de óleo é a corrente 6. Até decorei já. Corrente 6, 11,8 quilos. 11,8 por quilos de grão fornecido. A gente falou lá no começo, a base de cálculo, 100 quilos de grãos. Fazendo a divisão, 11,8 dividido por 100. Lógico, a gente só muda a vírgula de lugar. 0,118. 11,8%. A alimentação virgem de hexano fornecido é quilos de hexano. Então, quilo de hexano é a corrente M1, 27,8. Dividido por quilo de grão fornecido, por 100. 0,278 quilos de hexano por quilos de grãos fornecidos. E razão de reciclo. Razão de reciclo. O que é a razão de reciclo? É a corrente 5, que é a corrente de reciclo, 272,2. Vou anotar aqui, 272,2 dividido por quilo de alimentação virgem, 27,8. Então, alimentação virgem, 272,2 dividido por 27,8. Opa, 8. 9,8. Então, 9,79, né? Então, isso é quanto demanda, né, cada quilo que a gente recicla para cada quilo que entra. E aí nós terminamos o nosso balanço de hoje. Agradeço a quem teve paciência de assistir. Sugiro praticar, tá? Balanço de massa é algo maçante. Você tem que fazer, praticar. E era isso. Muito obrigado. Quem gostou, curte o canal, compartilha, acompanha nosso material, que a gente sempre vai ter mais aulas para gravar. E até a próxima. Muito obrigado.